Diz assim a palavra: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, por meio de todos e em todos. Então, até agora, né, até o capítulo 3 aqui, Paulo estava basicamente falando sobre doutrina, né? Paulo estava lançando o fundamento, e agora, a partir aqui desse versículo no capítulo 4, né, Paulo vai começar a entrar na parte prática da carta, e ele vai com a parte prática até o final do capítulo 6, né? Então, Efésios é um livro aí bem estruturado nesse sentido, né? 3 capítulos de doutrina, 3 capítulos de prática, digamos assim. Então, nos 3 primeiros ali a gente viu, né, a aplicação, a gente viu as doutrinas sendo estabelecidas por Paulo. Então, aquilo que nós devemos nos basear para colocar em prática. E agora, até o capítulo 6, como eu disse, então, Paulo vai dar aplicações para a nossa vida. Como a gente, né, sendo cristão, sendo parte do corpo de Cristo, devemos viver. E aqui o foco dessa primeira parte que Pedro vai falar, que Paulo vai falar, é sobre unidade, né? Paulo vai começar falando sobre esse tema aqui para nós. E só um comentário rápido, né, sobre essa parte de doutrina e prática, né? Todo conhecimento, ele tem basicamente ali 2 lados, né? O conhecimento puro, conhecimento teórico, que a gente chama, e o conhecimento aplicado, né? Conhecimento prático. E é importante sempre abranger esses 2 elementos ali do conhecimento, e Paulo vai fazer isso em todas as cartas dele. Paulo sempre coloca a parte teórica, o conhecimento puro, e depois ele fala sobre a prática, e nas cartas, no geral, é essa aplicação que a gente vê, né? Pedro fez isso também, a gente viu um pouco ali no livro dele. Se a gente olhar para a medicina, por que isso é importante, né? Na medicina, por exemplo, se só tiver o conhecimento puro, a parte teórica, a gente nunca vai se beneficiar do conhecimento que foi adquirido, certo? Ele vai ficar ali só como realmente consulta, mas ele não vai ser colocado em prática para curar vidas, para criar novos remédios e coisa do tipo. Mas se a prática da medicina ali excluir a parte da pesquisa, né, a parte desse conhecimento puro, a gente não vai descobrir novas curas, né, novos procedimentos ali, a gente vai ficar com o que a gente tem, e ainda pode ser que um diagnóstico seja feito incorretamente, né? Pode ser que um tratamento não seja efetivo porque ele não está baseado no conhecimento que foi adquirido. E nos nossos trabalhos a gente vê muito isso, né? Se você adquiriu conhecimento puro através de faculdades, cursos e certificações, coisas desse tipo, mas você não tiver a experiência, a prática, provavelmente esse conhecimento que você adquiriu não vai agregar muito, não vai ser algo de muito valor. Então, quando a gente fala a respeito da teologia aqui, é a mesma coisa, né? O conhecimento do nosso cérebro por si só, das verdades, né? Da doutrina, dos fundamentos, ele não vai trazer muito benefício sem a parte prática, se a gente não colocar o que a gente está aprendendo em prática, né? Então, decorar versículos meramente por decorar, né? Você ser uma enciclopédia bíblica, você saber responder às curiosidades mais aleatórias da Bíblia, isso não vai trazer provavelmente nenhum ganho para você. Da mesma forma que se você colocar em prática sem ter o conhecimento, vai levar muito do que a gente vê hoje nos nossos dias, né? Doutrinas incorretas, crenças ali,
né, completamente sem sentido, porque elas não estão baseadas na verdade, elas não estão baseadas no conhecimento. Então, é importante manter esse equilíbrio entre conhecimento puro, entre a doutrina e entre a parte prática, e por isso que Paulo está fazendo isso aqui. Por isso que ele ensinou a gente até o capítulo 3 os fundamentos, e agora então ele vai ensinar, baseado nisso que eu ensinei para vocês, é isso que vocês devem fazer. E a gente vai começar a ver isso aqui a partir do versículo 1. A gente vai ver que em Efésios, os aspectos práticos ali, eles estão muito relacionados com o caminhar, né? Então, como nós cristãos devemos andar, como é a forma digna da gente fazer isso, tanto no sentido do que a gente deve fazer, como no sentido do que a gente não deve fazer. E Paulo, ele vai começar a explicar isso no versículo 1. Então, lê novamente ali versículo 1, 2 e 3, que diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, Paulo está falando aqui sobre a unidade, né? Ele vai nos exortar com relação à graça dessa unidade. E Paulo ele vai falar aqui que essa unidade ela não é externa, ela não é algo mecânico, né? Mas ela é interno e ela é uma unidade orgânica, né? O que isso quer dizer? Que ela não é algo imposto por uma força superior, mas ela é, digamos assim, a vocação que o próprio Deus concedeu a nós. Então, ele nos capacita através do seu Espírito, que é o que ele diz no versículo 1, né? Vivam da maneira digna da vocação que receberam. Então, Paulo está falando aqui que o poder de Cristo, o poder que vem do Espírito Santo, nos concede a possibilidade de viver a maneira digna, de viver essa unidade que Paulo ele vai descrever ali nos próximos versículos, né? Então, essa unidade ela procede de dentro da igreja, dentro desse organismo vivo que a gente costuma chamar, né? E Paulo ele usa a figura do corpo para fazer isso, né? Ele já fez isso antes em Efésios, e aqui ali no versículo 4 ele fala sobre isso novamente. E Paulo ele vai descrever aqui 4 virtudes relacionadas a essa unidade no versículo 2 que a gente já vai ver, né? E essa unidade ela não é criada, mas ela é preservada por nós, que é o que Paulo vai falar no versículo 3. E aí vamos pular o versículo 2 e vamos ir para o 3, só para a gente entender esse ponto ali, né? Deus é quem cria a unidade, né? O Deus Trino, Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo, ele cria essa unidade. E olha o que o versículo 3 diz, né? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, Paulo está falando que nós, que fazemos parte dessa unidade, desse corpo, a gente precisa fazer todo o esforço. Não é, eu vou ajudar dessa forma, vou ajudar dessa outra forma. Não, faça tudo que está ao seu alcance para preservar essa unidade do Espírito no vínculo da paz, né? E aqui é interessante a gente entender um pouco do contexto, né? Porque Paulo ele está falando para quem aqui, né? Ele está falando para judeus e gentios. Então, esse fato da unidade, os irmãos conhecem, né, através da palavra, mas eram duas equipes, digamos assim, que não se davam muito bem, óbvio. Todo o Antigo Testamento, né, ele foi destinado ali ao povo de Israel. Então, os judeus eles tinham uma palavra dedicada a eles eram um povo exclusivo de Deus. E aí, a partir de agora aqui, né, os gentios foram incluídos nesse grupinho, né? Então, os judeus olhavam para isso e falavam: opa, era só para a gente, agora tem um monte de outras pessoas sendo beneficiadas por isso. Então, existiu uma rixa ali entre esses dois grupos, né? E por isso que Paulo ele está falando sobre essa unidade aqui, né? Porque são dois grupos que agora eles têm o mesmo propósito e havia uma certa
quebra dessa unidade ali entre judeus e gentios, né? E Paulo ele fala aqui, né, para preservar essa unidade pelo vínculo da paz. Então, esse vínculo da paz ele só é possível porque Cristo ele trouxe a paz entre essas duas unidades. Então, no Antigo Testamento era só algo exclusivo para o povo de Israel, mas com a vinda de Cristo, então, os gentios são incluídos nesse povo e agora há paz entre esses dois grupos, porque Cristo adquiriu isso, né? Então, Paulo ele não está exortando aqui para que a paz seja estabelecida, porque isso já foi feito por Cristo. Paulo ele também não está exortando a gente para organizar essa unidade, digamos assim, né? Porque isso já foi feito pelo Espírito Santo. Mas Paulo ele está exortando a gente para que a gente preserve, para que a gente mantenha, proteja essa unidade ali. E Paulo ele vai gastar o versículo 2 explicando como é que a gente faz isso. Então, o versículo 1 e 3, Paulo está falando: Deus espera que vocês vivam de uma forma digna, Deus já capacitou vocês a isso pelo Espírito Santo. E nós precisamos viver dessa forma para preservar a unidade que Ele mesmo criou, através desse vínculo da paz que foi estabelecido por Cristo. E como a gente preserva essa unidade, Paulo vai falar no versículo 2. Então, vejam o versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então, a primeira característica que Paulo coloca ali, né, é a humildade. Então, como a gente preserva a unidade? Agindo com humildade. Essa é uma forma da gente preservar essa unidade, né? A humildade, no contexto de Paulo aqui, ela não era uma qualidade, ela era um sinal de fraqueza. Os romanos achavam a humildade ali um ato de fraqueza, né? A humildade ela era um sinônimo ali, né, de alguém indigno, de alguém miserável, de alguém baixo. E com a vinda de Cristo, isso passa então a ser uma qualidade, né? Digamos assim, esse pensamento ele muda. Né, o que os romanos era considerado uma qualidade era a grandeza de alma, né? Então eles gostavam de ser grandes, eles gostavam de se mostrar como eles eram capazes. Então foi uma quebra de paradigma aqui, né? Com a vinda de Cristo, Cristo fala: não, muito pelo contrário, eu não vim para ser, eu não vim para ser grande, eu não vim para digamos assim, agir como autoridade, mas eu vim para servir, eu vim para ser o mais humilde entre eles, eu vim para ser servo. E Jesus, ele descreve muito isso ali em Filipenses, né? Então, texto que a gente já conhece de cor, a gente canta bastante aqui, mas abram suas Bíblias em Filipenses 2, versículos 5 a 8, para a gente olhar um pouco para a vida de Cristo e entender o que é a humildade, como a gente age com humildade. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, quando Paulo está falando de humildade aqui, ele está falando sobre a nossa renúncia aos nossos próprios interesses pessoais. A gente não se importa com os nossos interesses, mas a gente olha para os interesses dos outros. A gente não se preocupa com a nossa reputação. E é isso que Cristo fez aqui e que Paulo descreve em Filipenses, né? Ele era Deus, ele era o mais grande que podia existir. E olha a atitude de Cristo. Ele
se esvazia, ele não se apega ao fato de que ele era Deus, mas ele abre mão dos seus próprios interesses, porque ele olha para nós e olha para os nossos interesses, ele olha para a nossa necessidade, então ele abre mão da sua própria glória para vir até aqui e cumprir a obra que nós não podíamos cumprir. Então, quando a gente fala de humildade, a gente está falando de um caráter insubstituível para o cristão, porque essa foi a atitude de Cristo, e no versículo 5 ele começa exatamente falando sobre isso, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Esse é o esperado de nós. Agirmos com humildade, abrir mão dos nossos próprios interesses, né? A ideia principal é colocar Cristo em primeiro lugar na nossa vida, colocar os nossos próximos em segundo lugar e nós sempre em último lugar. É dessa forma que a gente age com a humildade que Deus espera de nós e que foi demonstrado por Cristo aqui em Filipenses. E como é que a gente pode trabalhar isso na nossa vida? Como é que nós podemos desenvolver a humildade nas nossas vidas, né? A humildade ela provém ali de alguns aspectos, mas eu coloquei 3 aqui para a gente refletir, né? Então, a humildade ela provém do conhecimento que nós temos de nós mesmos. Quando nós olhamos para o que a palavra diz a respeito de nós, quando nós olhamos que nós somos miseráveis, que nós somos dignos de ira, que nós somos pecadores, que nós não temos capacidade de fazer absolutamente nada que não seja o pecado sem a interferência do próprio Deus. Quando a gente reflete que nós somos pó, nós fomos formados do pó e nós vamos retornar para o pó, isso só pode gerar em nós humildade, porque a gente entende o nosso lugar, a gente entende a nossa incapacidade de fazer as coisas. E da mesma forma, quando a gente olha para quem Deus é, isso faz também com que a gente trabalhe a humildade, com que a gente desenvolva a humildade na nossa vida, né? Quando a gente confronta a nossa vida com a vida de Cristo, quando a gente olha o que Cristo fez e o que é esperado que a gente faça, a gente precisa imitar ao Senhor, a gente novamente entende do quão longe nós estamos desse padrão, o quão egoístas nós somos, o quão a gente não abre mão de coisas infinitamente pequenas comparado à própria glória do Senhor, né? Então isso vai trazer também humildade às nossas vidas, e quando a gente está consciente de que a gente é totalmente dependente de Deus, isso também vai fazer com que a gente desenvolva a humildade na nossa vida, né? A gente não pode viver um minuto sem o cuidado de Deus. A gente faz planos, mas a resposta, ela vem de Deus. Nada está no nosso controle. E os irmãos já devem ter experimentado uma série de fatores relacionados a isso, né? Como a gente acha que a gente está no controle das coisas e, de repente, tudo que a gente planejou vai por água abaixo, vidas são, né, ceifadas, e a gente vive nesse mar ali de incertezas e de coisas que a gente simplesmente não pode prever. Então, quando a gente olha para essas coisas, isso faz com que nós nos coloquemos no nosso lugar e a gente comece então a olhar para os aspectos da nossa vida com mais humildade, né? Paulo ele diz que a gente não deve pensar ali em Romanos, né, mais do que convém de nós mesmos. E Cristo ele é o exemplo máximo dessa humildade, né? E se a gente tem que olhar para nós mesmos, se a gente tem que entender quem nós somos, se a gente tem que entender quem Deus é e o quão longe nós estamos desse padrão, e se a gente tem que entender o quão dependente de Deus nós somos, como é que a gente faz isso, irmãos? É através da própria palavra, é lendo as Escrituras. E eu digo mais, né? Eu digo que esses aspectos,
eles são ainda mais desenvolvidos, eles ficam ainda mais claros no nosso devocional, né? Quando a gente separa um tempo diário para meditar exatamente nessas coisas, em quem nós somos, em quem Deus é, em como nós somos dependentes deles, o que nós devemos fazer, a gente separa ali 15, 20 minutos por dia para meditar numa pequena porção ali das Escrituras. É nesse momento que essas coisas elas vão começar a fazer mais sentido para nós, em que a gente vai começar a refletir com um pouco mais de, digamos assim, foco nesses aspectos de quem nós somos, quem Deus é e como nós somos dependentes dele. Então, se você não tem essa prática de fazer devocionais, se você não tem essa prática de separar minutos do seu dia para meditar especificamente nessas coisas, comece a fazer isso, porque sem isso, dificilmente você vai se tornar uma pessoa humilde, dificilmente. Com isso, já vai ser difícil, tá? Sem isso, digamos que vai ser impossível. Então, é a própria palavra que faz com que nos transforma para que a gente, né, seja semelhante a Cristo, para que a gente possa agir como Cristo agiu. Então, esse é uma parte insubstituível que nós devemos sempre praticar em nossas vidas. Paulo, ele continua aqui falando sobre a segunda qualidade que é esperado de nós. Fala aí, Darcy. A humildade, eu gosto de viver na submissão perfeita. Você leu lá esse 2, né? Sim. Ele viveu na submissão de Deus, na dependência, você colocando a dependência em uma das características do homem. Viver. Aí o Senhor Jesus Cristo deixou tudo, se você falei claramente, para viver o quê? Para fazer a vontade do Senhor. Nós, também, como pecadores cristãos, nós temos que esvaziar essa característica pecadora. Não vou adiantar, não, mas no versículo 18, né, do capítulo 4, no versículo 17 em diante, ele vai estar falando dessa característica nossa de pecadores. E ele está falando, ela não deve fazer parte de você agora, isso deve fazer parte. Quando eu abro mão dessa parte minha carnal, de deixar de fazer minhas próprias vontades para fazer a vontade do Senhor, eu estou sendo humilde. Eu estou compreendendo que eu dependo do Senhor para o quê? Para continuar essa vida em santidade, em retidão. Se eu pegar Efésios 4, tudo que for, Filipenses 4:8, né? quanto mais tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Ele está mostrando uma característica que eu e você, como cristão, devemos apresentar. Mas eu tenho que estar submisso ao quê? A palavra do Senhor, esvaziar dessa vontade dele, para que essa nova natureza sobressaia. Isso é uma coisa muito importante, que é ler a palavra de Deus. Eu só vou mudar essa característica na minha vida se eu realmente ler a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. É fácil, não, mas é possível. Você tem uma vida de dedicação à palavra, uma vida de dedicação à oração, e você vai na condição de fazer o que eu dependo do Senhor. Né? Então, se nós formos olhar para a luz, um detalhismo na primeira parte, a nossa salvação ela depende de Deus. Deus. E a partir do momento que eu entendo isso, então a minha vida agora é em santidade. Na presença do Senhor, eu continuo vivendo a dependência do Senhor. E eu preciso estar nela exatamente. Enfim, mais embaixo aqui, eu falo só fé, só batismo, só Senhor, só Deus, que é 12 sobre 12, por meio de 12. Ele é um por meio de todos nós. Mas nós devemos estar ligados nesse Deus que é todo. Né? Senão,
Sim. Uma coisa que acho que todos aqui vão perceber, né, quando a gente terminar aqui esse texto de hoje, é que Paulo ele está reforçando esses aspectos aqui com a gente também, porque eles estão muito longe da nossa realidade, né? Ele sabe que a gente não vive dessa forma, que a gente não coloca isso aqui em prática, e os irmãos vão perceber, né, humildade. Acredito que vocês já tenham entendido o quão difícil é agir dessa forma, mas vai piorar, tá? O padrão estabelecido aqui ele é muito alto e, como o Darcy falou aqui, né, se a gente não viver em dependência de Deus, se a gente não colocar a vontade dele em primeiro lugar, a gente não vai chegar nem perto de agir dessa forma, né? Por isso, então, que alguém humilde é alguém que coloca Deus em primeiro lugar, abre mão dos seus interesses, faz a vontade de Deus primeiro, depois faz a vontade dos próximos, serve, se coloca à disposição dos próximos e, por último, ele coloca a si mesmo, né? E os irmãos podem ir refletindo já em suas vidas se vocês têm agido dessa maneira aqui, e eu também fiz bastante isso, mas vamos continuar para a segunda característica aqui, que é a mansidão. Então, Paulo ele vai falar que para a gente preservar essa unidade, a gente precisa agir com mansidão. E aqui, mansidão é uma palavra que não faz, digamos assim, tão parte da nossa realidade, né? E alguém manso, a gente tem a percepção, às vezes, de que é alguém que tem uma calma excessiva, digamos, a gente tem a percepção de que alguém manso é alguém fraco, né? Quando a gente pensa num cachorro manso, por exemplo, né? A gente pensa naquele cachorro que não morde ninguém, aquele cachorro que não tem coragem nem de latir para os outros, né? Ele é alguém fraco, alguém, né, impotente, digamos assim, mas mansidão não é isso, né? Mansidão, a gente pode dizer que é a suavidade dos fortes. A mansidão aqui, ela é característica de alguém que é forte, mas que essa força ela está sob controle. E a gente vai bater bastante nessa tecla de controle, porque mansidão ela está relacionada a isso, né? Então, é a virtude daqueles que não perdem o controle, daqueles que possuem domínio próprio, né? É aquela característica, né, de uma pessoa que ela é senhora de si mesma, ela é serva das outras pessoas. Uma pessoa mansa, ela não insiste nos seus próprios direitos, da mesma forma em que uma pessoa humilde ali, né? Ela não reivindica a sua autoridade, a sua importância, a sua glória, coisas do tipo, né? Ela prefere sofrer a ofensa do que infligir essa ofensa a outra pessoa, né? Ela é aquela pessoa que ela controla o seu temperamento, seus impulsos, sua língua, seus sentimentos. Então, alguém manso é alguém caracterizado por ser uma pessoa que controla a si mesma, alguma pessoa que ela tem total domínio de si mesma. E essa palavra aí, mansidão, ela era utilizada na época aqui de Paulo relacionado a animais adestrados. Então, um animal que ele era adestrado, ele era um animal caracterizado como manso. E não sei se vocês já viram algum vídeo de animais adestrados, aqueles animais que são treinados, por exemplo. Citar o exemplo do cachorro, que é o mais próximo que a gente tem. Cachorros treinados para, por exemplo, pegar bandidos, ou cachorros adestrados para proteger casas. Esses animais, eles têm uma calma excessiva? Esses animais, eles não infligem mal a ninguém? Não, esse animal, se você for alguém que é um inimigo do dono dele, digamos assim, e você invadir a casa, por exemplo, corre um sério risco de você perder a sua vida, porque ele vai fazer o trabalho que ele foi treinado para fazer. Mas esse animal, ele não vai fazer nenhum mal
as pessoas da família do dono. Ele vai tratar aquelas pessoas, inclusive ele vai proteger aquelas pessoas. Então, o que isso quer dizer? Esse animal adestrado, ele é um animal que ele é controlado pela vontade do seu dono. E é exatamente essa a ideia da palavra aqui para nós. Nós precisamos ser pessoas que são controladas pela vontade do nosso Senhor. E quando a gente olha, a gente tem vários exemplos de pessoas mansas ali na Escritura, né? Mas acho que os dois aí que vêm primeiro à nossa memória é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Mateus 11, 28, começa falando, né? Venham a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. As duas características que Paulo acabou de falar, né? Então, Jesus era uma pessoa mansa e uma pessoa humilde. Mas quando a gente olha ali, né, para aquele episódio em Mateus 21, não precisam abrir suas Bíblias, a gente vai abrir um outro exemplo, mas Jesus ele entra no templo ali, né, e expulsa todas aquelas pessoas, né? Ele derruba ali o lugar onde eles estavam comercializando dentro do templo. Então, Jesus ele age com ira, ele age com força, com autoridade nessa situação. E quando a gente olha para Moisés, né, a palavra diz que Moisés era o homem mais manso na face da terra. Agora abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 32, versículos 19 e 20. Êxodo 32, 19 e 20. Então, Moisés, como o homem mais manso da face da terra, vamos ver como ele agiu, né, a essa determinada situação aqui. Então, diz assim: quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou-se as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e os destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó. Espalhou-o na água e fez com que os israelitas bebessem. Então, veja a atitude de mansidão de Moisés aqui, né? Como eu disse, a gente tem a impressão de que alguém manso é alguém que incapaz, de alguém fraco, mas não. Moisés, diante de uma situação absolutamente terrível aqui, né? Os irmãos devem lembrar o contexto, mas Moisés sobe até o monte por 40 dias, depois de Deus ter feito tudo o que ele tinha feito pelo povo, abrido o mar, feito coisas assim que não se passam nem pela nossa mente. 40 dias depois, o pessoal ali, o povo de Israel, tinha levantado um bezerro de ouro para, né, render honra e glória a algo criado pelos próprios homens. E Moisés, então, diante dessa situação, ele se ira, ele destrói tudo o que tinha ali e ele faz os próprios israelitas beberem a água com o bezerro ali derretido, né? Mas Moisés não para aqui. Os versículos 27 e 28. Versículo 27. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Então, olha a atitude de Moisés. Moisés, diante do pecado, diante da rebelião do povo, ele tinha completo controle e domínio de si próprio, mas ele age dessa forma porque ele sabia que se ele não fizesse isso, o povo ele iria se voltar completamente para a idolatria. Então, Moisés ele não fez só o povo beber ali a água com aquele bezerro, né, com os restos daquela estátua ali, daquele ídolo, mas ele fez com que os levitas ali, né, que o próprio povo matasse aquelas pessoas que instigaram esse ato aqui abominável ao Senhor, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que
Moisés está dando um aval para a gente se irar, né? E para a gente matar pessoas ou qualquer coisa desse tipo? Não. O que essa palavra, o que alguém manso faz, é alguém que ele está sempre irado na hora certa. Ele nunca está irado na hora errada. E a gente tem esse pensamento, né? A gente sempre fala que Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de justiça, e realmente Ele é, mas Deus também é um Deus de ira contra o pecado. E contra o pecado, Deus age dessa forma. E Moisés agiu dessa forma porque Deus, ele se irou contra o povo. E a gente conhece a história, né? Depois, quando Deus queria destruir aquele povo completamente, Moisés, ele intercedeu por aquele povo. Então, pense na vida de Moisés. Você está guiando ali 600 mil pessoas no meio do deserto, né? Um bando de pessoas rebeldes que dia a dia reclamavam da provisão de Deus, e Moisés, ele agia com amor para com esse povo. Ele guiou o povo até o fim. Depois ele entregou ali, né, passou o bastão para Josué quando eles entraram na terra, mas Deus usou Moisés para conduzir aquele povo até a terra prometida, sem que eles se entregassem completamente à idolatria. E Deus, ele se irou contra esse povo, e Deus destruiria completamente esse povo, porque Deus se ira contra o pecado. E essa deve ser a nossa atitude também. A gente não deve se irar porque a nossa vontade não foi satisfeita. A gente não deve se irar porque coisas saíram do nosso controle, mas a gente deve se irar com o nosso pecado, a gente deve se irar com a vontade de Deus não ser feita. Então, alguém manso é alguém que ele nunca está irado na hora errada. É alguém que ele tem controle, domínio de si próprio, então ele consegue tomar as decisões não baseado em sentimentos, impulsos, mas baseado na sua convicção, baseado naquilo que ele crê. E por isso que eu disse que vai ficando mais difícil aqui, né? Os irmãos devem estar refletindo aí sobre essa característica, e acho que é mais uma, né, que está muito longe do que a gente vive. É um padrão muito alto, mas é um padrão que é exigido para que a gente preserve a unidade, para que a gente preserve essa igreja que Cristo aqui criou, que Cristo estabeleceu. E Paulo continua aqui no terceiro aspecto de como a gente, então, preserva essa unidade. Em terceiro lugar, a gente preserva ela agindo com paciência. Então, né, o texto diz com toda humildade, mansidão e com longanimidade, que a gente pode utilizar aqui longanimidade ou paciência. Então, essa é outra palavra que ela é tipicamente cristã, né? Paciência também não era considerado uma qualidade, uma virtude na época em que Paulo estava escrevendo esse texto aqui. Com a vinda de Cristo, essa qualidade, essa característica da paciência se passou, então, a ser considerado uma qualidade, né? E essa palavra aí, especificamente, que Paulo está usando, ela quer dizer aguentar com paciência pessoas provocadoras. Ela tem a ideia ali, né, de atitude de você nunca revidar. Afirme paciência no sofrimento ou na tribulação. Então, abram sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, os versículos 7 a 11. Tiago 5, 7 a 11. Diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima.
Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está à porta. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então veja, aqui em Tiago também diversos exemplos são passados para a gente, né? Então o autor ele cita o agricultor ali que espera a colheita, dá os seus frutos. Ele cita os profetas do Antigo Testamento, né? Que pregavam sobre algo, falavam sobre algo que nenhum deles viveu, que nenhum deles viu a conclusão daquilo. E ele cita o exemplo de Jó, né? Que a gente conhece bem a história de Jó, né? Mas exemplifica bem o que é a paciência, né? Jó, ele perdeu simplesmente tudo que ele podia perder. Ele perdeu os seus bens materiais, ele perdeu seus filhos, sua família, ele perdeu a sua saúde até o ponto de quase morrer. E depois, no fim do livro, a gente vê, né, que diante de todo esse sofrimento, dor, havia esperança. Então Jó, ele no final da vida, o autor diz, né, que Jó ele tinha mais do que antes, do que quando ele perdeu tudo ali no capítulo 1. Né? Então, para o crente, irmãos, para nós a paciência é aquela perseverança em meio a uma situação adversa, uma situação de dor, sofrimento, uma situação de alguém fazendo mal para nós, visando a esperança que nós temos. Então, nós suportamos isso com paciência, aguardando a esperança que nós temos no Senhor. Então, nós olhamos para o futuro, então nós conseguimos suportar, nós conseguimos passar por esse momento dando honras e glórias a Deus, né? E Deus é o maior exemplo de paciência que nós temos para se basear, né? Romanos 2 e 4, eu vou ler aqui, os irmãos não precisam abrir, mas Romanos 2 e 4 diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então, Deus, diante de todas as afrontas que nós fazemos diariamente, minuto a minuto para Ele, Ele olha para nós e Ele suporta isso, né? Aqui o texto diz, né? Com tolerância, paciência, bondade. E é isso que Deus espera de nós também, né? Então, Deus, Ele quer que nós crentes, então, a gente refreie esses impulsos nossos. Quando a gente sofre, quando a gente está passando por um momento difícil, a gente reage de diversas formas, né? Algumas pessoas vão se vitimizar, né? Vão, coitadinho de mim. Algumas outras pessoas vão agir com ira, né? Por que isso está acontecendo comigo? E a gente usa tudo isso como justificativa para o nosso sofrimento, né? A gente peca pensando que a gente, né? Pô, eu posso fazer isso porque olha o que eu estou passando, né? Mas Paulo não está falando que essa deve ser a nossa atitude, mas a nossa atitude deve ser suportar pacientemente as situações adversas da nossa vida, sabendo que a esperança que nós temos é que tudo isso vai se encerrar em determinado dia. Então, a gente precisa aprender a entender que Deus é soberano e que tudo que acontece na nossa vida é porque Deus envia a nós. Deus não está simplesmente deixando com que as coisas aconteçam, mas Deus envia essas situações adversas para trabalhar, inclusive, essa paciência em nós. Então, a gente precisa aprender a lidar também com as situações adversas ali, sendo paciente. Em quarto e último lugar aqui, né? Qual outra atitude que a gente precisa ter? Então, o texto vai dizer, né, que a gente deve suportar uns aos outros em amor ou com amor, né, dependendo da versão. Então,
a gente preserva a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo, quando a gente suporta uns aos outros em amor. O que essa palavra suportar aqui quer dizer, né? Ela não é aguentar aquele outro irmão, né? Ela não quer dizer, eu vou aguentar ele, né, com uma calma ali inabalável, não vou deixar com que ele me tire do sério aqui, né? Mas a ideia é servir de amparo. Essa é a ideia da palavra suporte aqui, né? E não é só servir de amparo, servir de suporte para aquele irmão, mas é fazer isso com amor. Então, pode estar pensando, né? Se você amparar aquela pessoa, mas se você não fizer isso com amor, a sua atitude também não é o que é esperado aqui de Deus, né? Então, suportar uns aos outros tem a ideia de você ser alguém clemente, empático, de você exercer a paciência na prática, digamos assim, por causa das fraquezas dos seus irmãos. Então, você tem compaixão das fraquezas do seu irmão e você suporta ele. Então, você ampara para que ele não desfaleça, mas para que ele continue crescendo, né? Então, você não deixa de amar o próximo por causa das falhas dele, mas muito pelo contrário, você vai ajudar esse irmão a crescer, você vai ajudar esse irmão a trabalhar em cima dessas falhas que ele possui, né? Então, a ideia dessa palavra suporte aqui é parecido com a ideia, né, de suporte de prateleira. Então, o que um suporte de prateleira faz? Ele sustenta o que está ali em cima dele para que as coisas não caiam. Ele dá a base para que aquelas coisas que estão ali que você coloca, elas continuem de pé. Essa é a ideia aqui de suportar uns aos outros em amor. Exato, aqui, ó. Olha o suporte aqui. Então, se não tivesse suporte, o que vai acontecer com o microfone? Ele vai cair, ele vai quebrar aqui. A ideia da unidade é exatamente essa, né? Todos nós precisamos de suporte. Claro que alguns vão precisar de um suporte um pouco maior, mas não pense que, né, um líder da igreja, alguém que, né, tem ali 6 doutorados, que ele não precisa ser suportado. A ideia do corpo é essa, todos precisam ali, cada um faz a sua parte. Então, a gente tem a mão, a cabeça, a gente tem os pés. Não tem como você viver 100% da sua vida sem nenhum impedimento se alguém não fizer cumprir a missão dele, né? E a gente vê isso no nosso trabalho também, né? Não sei quantos aqui trabalham com empresas que têm um time de suporte, mas você já deve ter acionado, né, algum aí. Qual que é a ideia de um time de suporte? É alguém que se coloca à disposição do cliente para resolver um problema que ele não vai conseguir resolver. Então, é amparar, é você ajudar aquela pessoa na necessidade, na dificuldade dela. Então, Paulo está escrevendo aqui da prisão, né? A gente já falou sobre isso diversas vezes, mas Paulo, ali da prisão, ele está exortando os efésios ali a manterem um estilo de vida, um caminhar digno do evangelho, digno daquilo que Cristo já nos capacitou. E todas as virtudes que foram aqui mencionadas, humildade, mansidão, paciência e amor, né? Elas são coisas que Cristo demonstrou no seu viver diário. E a gente deve imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente viu isso, né? Então, as pessoas precisam olhar para as nossas vidas e verem essas características ali, né? Isso precisa ser evidente na nossa vida, no nosso caminhar diário, né? E a partir daqui é bem rápido. A partir daqui, Paulo, nos versículos 4, 5 e 6, ele basicamente vai dar ali o fundamento, né? Por que
Paulo ele falou sobre essa questão da unidade. Isso está baseado no quê? Então, veja ali no versículos 4, 5 e 6. Vai dizer: há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, Paulo ele abordou a graça da unidade, agora ele vai falar sobre o fundamento da unidade. Essa unidade está embasada no quê? E Paulo ele vai começar a dar mais detalhes sobre isso, né? E a gente vai ver que a unidade ela é enfatizada por essa palavra aí, um só. Paulo vai repetir 7 vezes essa palavra aqui, e é bem fácil da gente entender o que Paulo está querendo dizer aqui, né? Então, Paulo vai começar primeiro no versículo 4, falando sobre a terceira pessoa da Trindade. Então, lembra que lá no começo do livro, Paulo ele falou, né, sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e aqui ele vai novamente falar sobre esse fundamento, só que invertendo a ordem. Então, ele vai falar que o elemento unificador relacionado a esses 3 pontos que ele vai comentar é o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade. Então, o que Paulo vai falar? Um só corpo, ele vai começar falando, né? Então, só existe uma igreja verdadeira. Essa igreja é o templo físico, mas a igreja de Deus são todos aqueles que professam Cristo como Senhor e Salvador. Então, há um só corpo. Nós fazemos parte desse organismo vivo que é a igreja, certo? E nenhuma igreja local ali, nenhuma denominação, ela pode assumir a pretensão de ser a única e verdadeira igreja de Deus, né? Porque a verdadeira igreja de Deus é formada por aqueles que creem na obra do Senhor Jesus Cristo, aqueles que se arrependeram dos seus pecados. A gente viu em Pedro que Deus nos tornou o seu povo quando nós, então, cremos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vai falar, né, que é um só Espírito. Então, assim como o nosso corpo humano ele tem um Espírito, né, que nos dá vida, da mesma forma, a igreja ela é sustentada por esse Espírito, né? Então, o Espírito ele vivifica o corpo de crentes, ele nos capacita a fazer a vontade de Deus, a colocar o que Deus deseja de nós em prática, né? E agora, quando nós recebemos esse Espírito, então, quando nós cremos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos livre acesso a Deus através desse Espírito. Deus, ele nos reconcilia, né? E nós somos templo do Espírito Santo, né? Essa expressão que Paulo usa bastante ali nas suas cartas também. Então, nós somos um só corpo, nós somos um só, né? Nós temos um só Espírito. Paulo vai falar sobre uma só esperança, né? Então, é a ansiosa expectativa ali do desdobramento do plano de Deus. É o que a gente já falou, né? Então, nós cristãos temos a esperança de que Cristo vai voltar, Cristo vai ressuscitar aqueles que já morreram dos mortos, vai dar um corpo glorioso àqueles que estão aqui, eles vão ressuscitar e todos nós vamos então se encontrar nos ares com o Senhor Jesus Cristo e depois nós vamos viver eternamente com o nosso Deus. Então, essa é a esperança que Paulo está falando aqui, né? E para o mundo, a esperança é algo, né? É um espero que sim, mas para a gente é a certeza, né? Lá em Hebreus, né, vai falar de que a fé é a certeza, né? Não é o espero que sim, mas é um aguardar aquilo que vai acontecer. A gente tem essa esperança. E no versículo 5, vai ter mais 2 aspectos agora relacionados ao Filho, relacionado à segunda pessoa da Trindade. Então, vai falar ali, né? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 3 aspectos, na verdade, né? Então, esse versículo ele vai se concentrar na segunda pessoa da Trindade. Então, só tem um Senhor, né? Então, falando a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, todos nós
temos um mesmo Senhor, aquele que se entregou por nós, aquele que pagou o preço do nosso pecado, aquele que vai nos ressuscitar para essa esperança e nós vamos então viver eternamente com Ele. Versículo 5, no versículo 5 ele vai falar ainda, né? Uma só fé. Então, nós temos a mesma fé, nós cremos na mesma coisa, nós confiamos no mesmo Senhor. Vai falar um só batismo, né? E aqui Paulo não está falando especificamente sobre, né, o sacramento da igreja, sobre o descer as águas, mas ele está falando sobre o batismo do Espírito Santo, né? A ideia de que nós que cremos, nós fomos batizados pelo Espírito Santo. Então, a ideia de que o Espírito Santo habita em nós e agora nós somos templo do Espírito Santo. Se você creu um dia em Cristo, você recebeu o Espírito, então você tem esse batismo. Eu não vou ler o texto aqui, mas se vocês quiserem ver depois essa ideia aqui, 1 Coríntios 12, 12 e 13, vai falar especificamente sobre esse batismo que provém do Espírito Santo e não o batismo que é ali, né, o nosso proclamar público, digamos assim, né, de que nós vamos seguir aí nos caminhos do Senhor. E o versículo 7, então, o versículo 6 e o 7º, um só, é um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos. Então, Paulo ele vai considerar, né, ele falou sobre três aspectos relacionados ao Espírito Santo, 3 aspectos relacionados à pessoa do Senhor Jesus Cristo, e agora ele vai falar sobre o último aspecto, encerrando um só Deus e Pai de todos, né? Então, Deus é o Pai de toda a igreja, né? Todos nós que cremos em Cristo somos filhos dele. E só uma observação aqui, né? O texto diz, um só Deus e Pai de todos. Isso não quer dizer que todas as pessoas são filhas de Deus, porque Paulo ele não está falando aqui para todas as pessoas, ele está falando para os crentes que precisavam preservar a unidade. Então, no João 1,12, né, um texto muito conhecido que vai dizer, contudo, aos que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, filhos são aqueles que creram em Cristo. Então, se você creu em Cristo, você é filho de Deus. Se você não creu em Cristo, você não é filho de Deus, você não faz parte dessa família. E Paulo vai acabar dizendo, né, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, Paulo está falando aqui o primeiro aspecto sobre a soberania de Deus, sobre aquilo que a gente já falou, que Deus está no controle de todas as coisas, nada foge do seu controle. E quando a gente entende isso, a gente passa a reagir de uma forma em que Ele espera que nós reajamos, né? Quando a gente sabe que Deus está no controle de tudo, e tudo que a gente sofre, tudo que a gente luta, vem de Deus, a gente vai agir com paciência com muito mais facilidade, a gente vai agir em amor com muito mais facilidade. Paulo vai falar que Deus ele não só é soberano ali, mas ele age por meio de todos, né? Então, Deus ele não precisa de nós. Acho que isso é muito claro para todos, mas Deus nos dá o privilégio de que através das nossas ações a obra seja feita, né? Então, Deus nos usa para fazer a sua vontade. Então, esse é um privilégio que a gente deve reconhecer também. E o último aspecto, né? A gente já falou também, mas Deus está em todos os crentes, né? Então, é a ideia de que nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, Deus habita em nós. Nós não só temos o privilégio de sermos usados por Deus para fazer a sua vontade, mas o próprio Deus habita em nós. Olha o quão grande é isso, né? Então, para a gente concluir, o que Paulo quer falar com tudo isso, né? Acho que o Paulo estava pensando mais ou menos isso aqui, né? Queria que a gente pensasse algo do tipo, como é que 2 crentes
Como é que duas pessoas que fazem parte do mesmo corpo, se eu mexer aqui e eu mexer aqui, eu estou colaborando com o outro, né? Como é que duas pessoas que são habitação do mesmo Espírito Santo, que têm o mesmo objetivo e a mesma esperança, o foco de vida delas é o mesmo, como é que duas pessoas que obedecem ao mesmo Senhor, recebem as mesmas ordens, têm a mesma devoção, como é que duas pessoas creem na mesma coisa, são filhas do mesmo Pai e elas são incapazes de andar junto em unidade? Por isso que Paulo está, do versículo 4 ao 6, batendo nesse ponto de um só, porque isso é algo esperado. Nós somos pessoas, né, como diz ali em Atos, que tem tudo em comum. Então, como a gente consegue não andar em unidade tendo tudo em comum? Parece algo que soa muito estranho, né? Mas isso acontece porque a gente não coloca em prática o que essas qualidades que são esperadas de nós como cristãos, né? Então, a nossa conduta, a forma como a gente age, ela tem origem na doutrina, naquilo que foi ensinado e no dever, como a gente falou lá no começo, né? E tudo isso, irmãos, deriva diretamente do débito que a gente tem para com o nosso Senhor. Quando a gente entende o que Deus fez por nós, o quão, né, a gente deve a esse Senhor, o quão Ele fez por nós e o quão pouco a gente faz por Ele, a gente tem que fazer todo o esforço, como Paulo diz, para colocar essas qualidades em prática, porque Deus ele já fez tudo que precisava ser feito para a nossa salvação. E o nosso agir com paciência, com mansidão, com amor, é apenas uma resposta de gratidão muito pequena se comparado com o que Cristo fez por nós, né? Na antiga aliança, como é que era o tratar, né? Deus, ele dizia para o povo, façam isso e eu abençoarei vocês, né? O livro de Deuteronômios tem uma série de exemplos desse. Se eles não obedecessem, eles não seriam abençoados. Mas na nova aliança, Deus ele já nos abençoou. Não é mais uma benção dependente de algo que nós fazemos, mas nós já recebemos todas as coisas em Cristo. Então, o nosso agir deve ser dessa forma, porque Cristo já tem nos abençoado e a nossa resposta deve ser obediência aos mandamentos dele. Então, encerrando aqui, para a gente refletir em nossas vidas, você é alguém que tem demonstrado viver em humildade, em mansidão, em paciência, em amor? Quando as pessoas olham para a sua vida, elas identificam essas qualidades na sua vida ou elas veem exatamente o oposto? E aqui, quando eu olho para essas qualidades aqui, é difícil eu saber em qual delas eu sou pior. Essa que é a nossa reação, né? Você fala, nossa, é difícil ser humilde, né? Mas, ser manso, acho que é... E a gente tem essas reações, porque eu creio, irmãos, e a gente precisa fazer essa reflexão na nossa vida, que a gente está muito longe desse padrão e de demonstrar isso nas nossas vidas, né? E essa é a maneira digna da gente viver, essa é a maneira que Deus espera que a gente viva, e não só isso. Essa é a forma que Deus já nos capacitou a viver. Então, é como se Deus falasse, você tem tudo o que você precisa, vai lá e faz, e você simplesmente, não quero isso, obrigado. Então, é somente agindo dessa forma que a gente vai preservar a unidade da igreja. Então, quando a gente vê divisões acontecendo em igrejas, quando a gente vê irmãos saindo do nosso meio, quando a gente vê, né, assuntos, conflitos não resolvidos,
a gente está vendo esses mandamentos serem quebrados. A gente não está agindo da forma que Deus espera que nós ajamos. Então, que Deus possa trabalhar isso em nossas vidas e que a gente possa reconhecer a importância da gente preservar a unidade criada por Cristo e a gente, então, faça todo o esforço possível para colocar essas qualidades em prática. Amém?